Mas antes, como de costume, temos aberto espaço aqui para os nossos representantes do ABC. Prefeitos, presidentes de Câmara, deputados estaduais, deputados federais, aproveitando o que foi a pausa neste mês de julho para fazer uma prestação de contas do mandato, uma avaliação e principalmente projetar aí o expediente para este segundo semestre. Semana que vem retomam os trabalhos em plenário na Câmara dos Deputados e por isso hoje abri espaço na agenda aqui conosco, deputado federal Alex Manente do Cidadania. Ele que é um dos representantes do ABC lá na capital federal. Alex, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, toda a equipe aqui do RD. É uma satisfação novamente estar aqui e poder prestar contas do nosso trabalho. Bom, deputado, muito assunto para falar lá de Brasília. Aliás, acho que comparado ao mandato anterior, até por questões aí do Executivo, nunca se falou tanto do Congresso Nacional. Mas, inicialmente, a questão mais importante que afeta o cidadão na ponta, o tema mais falado, reforma da Previdência. Tá já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os líderes, o senhor também, várias oportunidades. Semana que vem, sela de uma vez por todas essa discussão na Câmara dos Deputados, independentemente das falas polêmicas de Jair Bolsonaro? Nós conseguimos, Leandro, afastar e descontaminar o que o presidente se posiciona nos temas polêmicos. A reforma da Previdência foi blindada pela Câmara, nós conseguimos entender o papel do parlamento. Acredito que a Câmara foi protagonista para poder fazer com que esse passo para a economia brasileira fosse dado, com responsabilidade fiscal. Conseguimos ter uma votação inédita para uma PEC tão polêmica quanto a da Previdência. Obviamente mexe com muitos interesses e foram quase 380 votos, ou seja, uma votação que poucos imaginavam, inclusive a gente. Nós imaginávamos né? 340, 350 na melhor hipótese, foram 379 votos e isso mostrou a maturidade que a Câmara dos Deputados entende as dificuldades que o Brasil apresenta. Não é na relação com o Executivo, é na relação com a sociedade. E nós cumpriremos essa agenda, finalizaremos essa agenda na semana que vem. Até o dia 7 de agosto nós queremos ter encerrado o segundo turno da votação para que o Senado cumpra o seu papel e a gente possa começar a pautar outros temas tão relevantes quanto a reforma da Previdência. Essa expressiva votação, essa margem que estava acima de qualquer aposta de bastidor e a gente discutir isso aqui. O senhor atribui exatamente aqui, ao fato da Câmara abraçar, o presidente Rodrigo Maia, o Congresso teve um protagonismo muito maior do que o próprio Executivo nessa discussão? Não há dúvidas que o Rodrigo Maia foi o grande vitorioso desse processo. Apesar da proposta ser originada do Executivo, foi o Rodrigo Maia que, na verdade, da proposta do Temer, ele sempre defendeu a Previdência, mas sabe o que eu acredito que ocorreu, Leandro? Um amadurecimento de o Congresso defender temas que se preocupem com as próximas gerações e não com a próxima eleição. Temas que, se nós não resolvêssemos hoje, nós teríamos problemas daqui a alguns anos. E a próxima reforma da Previdência teria que mexer com direitos adquiridos. A conta não fecha. E se nós não tivéssemos a iniciativa de, independente dos problemas que são frutos das falas do presidente Jair Bolsonaro, nós não conseguiríamos fazer o país avançar. Além disso, essa maturidade também chegou à sociedade. Em nenhum país do mundo, metade da população apoia a reforma da Previdência, porque, obviamente, ela mexe com o interesse individual de cada um. Quando a sociedade brasileira, em qualquer pesquisa de opinião, metade das pessoas, no mínimo, eram a favor, significava que, de fato, há uma consciência da necessidade da reforma da Previdência. E quem ficou contra? Ficou apenas o PT e os partidos de esquerda. Todos os demais, de centro, centro-esquerda, centro-direita, direita, todos votaram a favor da reforma. Pelo Brasil, não pelo presidente. Carlos Carvalho. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Boa noite. O que me chamou a atenção no meio das suas respostas foi essa questão do Legislativo tomar a rédea dessa situação e provavelmente deve tomar nas próximas, né? Já se fala da reforma tributária e a reforma tributária partindo do Legislativo, não exatamente do Executivo. O que mudou nesse meio tempo para que o Legislativo tomasse essa atitude? A gente não via nos últimos anos. Né? Nos últimos anos a gente via aquele compasso de espera pela decisão do presidente. O que mudou lá dentro? Eu acho que a própria resposta das urnas, Carlos, mostrou uma coisa importante. Primeiro, as pessoas não querem esse vínculo direto do Executivo com o Legislativo, porque obviamente gera
uma barganha que muitas vezes na sociedade é mal compreendida. Troca por espaço de governo, troca por benefício individual. Então, acredito que a postura do presidente colaborou. É até contraditório falar isso, mas a postura dele de negar o Congresso fez com que o Congresso entendesse o papel dele, entendesse que é necessário nós debatermos temas diretamente no Poder Legislativo, até porque somos um poder extremamente importante. E esse protagonismo aflorou com a reforma da Previdência, porque, vamos ser sinceros, se nós tivéssemos, pelas falas do presidente, por todas as polêmicas criadas nesse meio de caminho, em qualquer outro cenário, essa reforma tinha ido para o ralo. Ela se manteve firme, teve uma votação expressiva, a reforma tributária, que já foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, é oriunda do esforço coletivo da própria Câmara. Nós estamos mudando temas fundamentais, eu inclusive sempre digo que as pessoas não esperem que a reforma da Previdência traga no dia seguinte a sua promulgação a melhoria da economia imediata. São várias ações, uma delas a Previdência, outra a tributária. O Brasil é um dos poucos países do mundo que cobra tributo de produção e não de consumo, que é algo desproporcional. Então você tem cidades com baixíssimo número de habitantes, com uma arrecadação altíssima, que gera inclusive muita corrupção em várias cidades, e o consumo está em outro lugar, a demanda está em outro lugar. Você paga tributo com a expectativa de receber serviço público. Então, nós estamos mudando também essa característica, vai ser um passo importante para o Brasil. Até a consequência para o próprio poder público de se tocar de como mexer com o orçamento, né? Com esse valor arrecadado, que muitas vezes se paga muito caro e o serviço não vem, o serviço não aparece. Porque, infelizmente, nós temos uma desproporção de arrecadação no Brasil. Volto a dizer, não é possível admitir que o tributo seja na produção. Primeiro que você inviabiliza a produção. E depois, o tributo é para o cidadão, e o cidadão é quem consome. Então, onde você tem maior concentração de consumo, é onde precisa de mais serviço. E essa desproporção provocou distorções terríveis no Brasil. Eu, por exemplo, se nós pegarmos ali a Zona Franca de Manaus, é um absurdo ter uma zona que gera, inclusive, não só, até gera um pouco de desenvolvimento para aquela região do norte, mas ela gera inclusive uma ilusão fiscal. Muita gente produz aqui e emite nota lá, para poder ser isento do tributo. Algo que não pode ocorrer no Brasil. Não é na produção, é no consumo. Primeiro que a sonegação é mais difícil. E depois que a proporção é correta. E é esse o tema que a reforma da tributária abordará. Essa questão das reformas, pegando o gancho da pergunta do Carlos, obviamente gera grande expectativa na população e principalmente o setor produtivo, o setor econômico do Brasil aguarda com grande expectativa as reformas. Ontem nós tivemos a redução da taxa básica de juros, a Selic, meio ponto percentual, para muita gente surpreendendo, muitos imaginavam uma queda de 0,25, então chegou a 6, a menor taxa desde 1999, quando começou a medição, mas a gente pode esperar para a reforma tributária o mesmo protagonismo do Congresso do que na reforma da Previdência e mais. Qual dos textos das propostas eu acredito que vai vingar? É a do deputado Baleia Rossi? É o imposto único? O que garante mais consenso no Congresso? Nesse momento, o debate está em torno da proposta do deputado Baleia Rossi, que foi elaborada pelo economista Pi, né, que é um economista conceituado e que, como grande mote, é exatamente isso que eu estou falando, que é trocar a distribuição tributária, o pagamento do tributo, em vez de ser na produção, ser no consumo. Acho que é o que gera o maior engajamento. Agora, o parlamento terá um grande protagonismo. Só imagino que a discussão será diferente. A Previdência todos precisam, inclusive os governadores que são contra. Todos precisam. Agora, a reforma tributária gerará debate. Inclusive, eu estou marcando aqui, vou falar com o prefeito Paulo Serra, para nós trazermos aqui o relator da proposta na comissão especial, porque o ABC... Existem algumas dúvidas de o que nós perderemos ou ganharemos com a proposta que está na Câmara. Consórcio. Quero fazer a discussão via consórcio, vou ligar para o prefeito Paulo Serra, assim que voltar a finalizar a reforma da Previdência, para marcarmos a participação do relator da reforma tributária aqui. Só com quem está como relator mesmo da reforma tributária? O relator, nesse momento, ainda não foi definido, porque a comissão especial vai ser... Então, essa semana será definido. O autor do projeto, o deputado Baleia, já se comprometeu conosco de vir aqui e nós vamos esperar o relator para isso. Até aproveitando esse ponto regional, todo mundo fala da reforma tributária, mas aqui na ABC a gente falou com os prefeitos em relação ao Pacto Federativo, de tentar ajudar as prefeituras a ter
mais dinheiro para investir no que precisa e dando importância a elas, né? Porque nos últimos anos cada prefeitura vem querendo, trazendo mais responsabilidades. Por exemplo, São Bernardo, ou Santo André agora com o COI, questão de monitoramento, parte de segurança que não é responsabilidade dele, é do Estado. Mas ele está tentando ajudar de algum modo, mas às vezes não tem tanto dinheiro para bancar isso. Pode ser o próximo ponto? Acabou a reforma tributária, já falar de Pacto Federativo ou nem se pensa nisso? Nós tivemos uma comissão especial no mandato passado. Talvez seja a mudança importante, porque de fato nós somos uma federação, mas uma federação com muita distorção. Então o município acaba tendo 5% do que a gente arrecada e acaba tendo uma responsabilidade muito grande de fato. Porém, eu acho a mais difícil. Por quê? Porque mexe nos interesses do governo federal. Então nós vamos fazer o governo federal perder força. É muito interesse envolvido. Apesar de sermos uma federação, o governo federal deveria regular e não ser o portador direto desse orçamento. Então, eu acredito que será mais difícil, mais necessária. Então aí podemos dizer que, de certa forma, essa questão dos deputados tentar ajudar as suas regiões cada vez mais vai acabar ganhando ainda mais importância por causa dessa questão de interesse. Pode ser, mas o mais importante é o seguinte, o Brasil é um país de muitas diferenças, né? É isso que eu sempre digo. O Brasil é um país que você tem pobreza e riqueza. Como você começa a diminuir isso? Primeiro pela reforma tributária. Porque mesmo com a distribuição por pacto federativo, se nós pegarmos concentração de consumo, que tem pouca produção, são cidades pobres e que precisam desse investimento. Se você faz o tributo no consumo, você vai aumentar a arrecadação desse próprio município. Então, acho que a primeira mudança é essa, para pensarmos no Pacto Federativo. Acho que é possível avançar, mas eu já sairia satisfeito com a reforma da Previdência, reforma tributária e uma reforma política. Acredito que as eleições que passaram demonstraram a necessidade de reformarmos o processo político no Brasil, que é algo que a gente precisa avançar. Agora, Alex, o que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos de toda a classe política é que precisa imediatamente colocar freios no presidente Jair Bolsonaro. Estava até listando aqui, só nas últimas 3 semanas, pelo menos 6 declarações polêmicas do Bolsonaro. A mais recente sobre o pai do presidente da OAB, questionando o instituto que faz o mapeamento do desmatamento da Amazônia, sobre a miséria no Brasil, sobre a morte de presos no Pará, chamando governadores do Nordeste de governadores de Paraíba, e hoje que ele comparou o caso da facada dele ao episódio da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Como é que o Congresso avalia? Claro, o Congresso consegue dividir muito bem e separar o que é tema para o Brasil e o que é eventualmente falha do presidente da República. Mas vocês emitem recados, falam para cerca da assessoria, ele está no cargo de presidente, ele não está mais em eleição. Como é que o Congresso avalia essas polêmicas e constantes declarações? Leandro, o que eu imagino? Eu faço uma leitura política desse processo, assim como outros líderes partidários lá no Congresso fazem também. O presidente Bolsonaro já deu declarações que ele trabalha especialmente para o primeiro eleitor dele, que foi o que deu 15%, 20%, não é nem para os 55% que o elegeram. É para os primeiros 15%, 20%, que é a direita extrema, que defende esse tipo de abordagem, que defende esse tipo de atuação, e ele, na nossa opinião, está consolidando esse eleitor e ficando distante daquele que o elegeu também, que é uma pessoa equilibrada, central, que queria tirar o PT do poder de alguma maneira, mas que não concorda com essas ideias mais radicais que nós observamos do próprio presidente. Então tem uma camada do eleitor dele que está muito feliz com o presidente Bolsonaro, mas ele ficou distante de um eleitor mais equilibrado, menos radical, que quer o Brasil sendo unificado. As diferenças que nós temos já são inúmeras do ponto de vista econômico. Nós temos divisões sociais enormes. Na minha opinião, o presidente Lula iniciou esse processo de divisão por classe social. E o presidente Bolsonaro está fazendo isso pela ideologia. É algo que é inconcebível para um presidente. Ele governa todos, não governa uma parte. De qualquer maneira, nós não vamos deixar de cumprir a agenda econômica, que é o que o Brasil precisa, para avançar. E o presidente Bolsonaro tem ministros que são capacitados. É importante que se diga. Nós temos
o Tarcísio, o ministro Tarcísio, Infraestrutura. é um excelente ministro de um tema que, na nossa opinião, precisa ser mais debatido, porque como gera emprego e renda? Previdência, tributo, reforma tributária, mas também investimento na infraestrutura. E o emprego direto é através da infraestrutura, que você pega uma mão de obra menos qualificada e consegue gerar renda para essa família, qualificar seus filhos. Por isso nós defendemos, e o presidente Rodrigo Maia foi sensível ao nosso pedido, inclusive, criou a comissão especial da PPP e concessões, para que a gente reúna todos os projetos convergentes na Câmara e saia com uma proposta para poder avançar rapidamente os investimentos na infraestrutura. Paulo Guedes é um excelente ministro, capacitado, você pode ver que ele tende a ficar distante das polêmicas, tem uma equipe muito boa, o próprio Rogério Marinho, que foi nosso colega, uma pessoa muito capacitada, Marcos Sintra, que esteve aqui na região, já teve passagem aqui. Então, é uma equipe capacitada. E essas polêmicas acabam sendo muito mais a expressão das ideias do presidente do que propriamente as ações do governo dele. Né? Se nós pegarmos no começo, eu tive essa semana na Embaixada da China. A relação hoje com o governo brasileiro é excelente. Se a gente pegar no início do governo, a fala do Bolsonaro era contra a China. Mas na prática não é isso que se consolidou. Na prática tem uma boa relação, nosso principal parceiro econômico. Então, assim, as ideias do presidente Bolsonaro, ele continua emitindo como se fosse deputado. Mas nós não temos que blindar isso das ações do governo. E o exercício livre da opinião é um direito dele, que muitas vezes atrapalha o Brasil. Muitas vezes a nossa imagem pode ficar corrompida, como no caso do próprio Felipe Santa Cruz, que eu acho que é um absurdo. Eu discordo totalmente. Qualquer morte ela tem que ser lamentada. Qualquer morte, especialmente daqueles que viveram pouco. Né? Então, eu discordo frontalmente, discordo da opinião em relação ao canabidiol, que é algo que nós vamos falar, que eu lamento a falta de conhecimento de alguns membros do governo Bolsonaro. É falta de conhecimento, porque se eu não acreditar nisso, eu vou achar que é má vontade com quem tem menos poder aquisitivo de ter acesso a esse medicamento. Assim como outros temas que, infelizmente, ele emite opinião e não são muito positivas. Mas eu acredito que está sendo blindado das ações do governo. Deixa eu aproveitar, antes de falar do canabidiol, você falou a questão da China, que você se encontrou com o pessoal, com os chineses. Você vem viajando ao longo desse mandato, no outro também, em outros países, participou do parlamento do Mercosul. Como é que o pessoal, os estrangeiros, estão vendo esse governo federal? Qual que é a impressão que eles estão tendo? O que eu sinto, primeiro, é o seguinte: há uma expectativa. O Brasil é um país com um grande potencial, existe uma expectativa e eles estão, como qualquer brasileiro nesse momento, que não é partidário, torcendo para que o Brasil dê certo. Eu sinto isso dos países do mundo. Nós tivemos a oportunidade de, como secretário de Relações Internacionais, recolocar o Brasil no Parlaméricas, que é um importante instrumento da relação dos congressos do Legislativo da América do Sul, Central e do Norte. Conseguimos fazer com que o Brasil tivesse novamente essa cadeira, e eu percebo uma expectativa positiva com o Brasil. Obviamente, às vezes essas declarações, elas se assemelham muito ao pensamento que o mundo tem do Trump, e talvez seja essa a intenção do Bolsonaro. Bolsonaro falou que o Trump é o ídolo dele. O país continua tendo a sua evolução, é importante a economia andar. Então, isso só gera, na minha opinião, um problema. Às vezes as pessoas têm insegurança de investir, vendo um presidente falando apenas um segmento, uma parcela radical da sociedade. Só pegar esse assunto ainda da questão exterior, o senhor faz parte da Comissão de Relações Internacionais. Da Secretaria. E o deputado Eduardo Bolsonaro, da mesma forma. Não, da mesma forma não. Desculpa. Ele é presidente da comissão, eu sou secretário. Perfeito. Mas o senhor acaba tendo uma relação com ele por conta disso no Congresso. Como é que o senhor vê essa iminente indicação dele para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos? Eu acho que muitas pessoas questionam o direito. Eu não questiono. Acho que é um direito do presidente, não tem nepotismo, que não há uma lei que impeça por nepotismo a embaixada. Só acho que não é oportuno. A minha visão é que... Imoral? Eu não sei se a palavra chega a tal ponto, mas eu acho que não é oportuno para o momento que nós vivemos, para o discurso que o presidente Bolsonaro fez durante a campanha, de combater privilégios e apadrinhamentos. E acho que
que é muito precoce tomar essa atitude com 6 meses de governo para o deputado federal com a maior votação da história do estado de São Paulo. Perfeito. Né? Agora, deputado, o senhor falou de membros do governo Bolsonaro a respeito do canabidiol. Quero até pegar como gancho para ilustrar, e o senhor fica à vontade para comentar, trecho da entrevista do ministro da Cidadania, Osmar Terra, à Folha de São Paulo. 2 pontos principais ali que eu gostaria do seu comentário. Primeiro, ele fala que a proposta da Anvisa de liberar o plantio de cannabis para pesquisa e produção de remédios não tem precedentes no mundo. E ele diz mais ainda, diz que o que a Anvisa está fazendo é o primeiro passo para legalizar a maconha no Brasil. Como é que o senhor vê essas 2 declarações do Osmar Terra? Totalmente infeliz. Primeiro, não é a Anvisa que legaliza maconha no Brasil. A Anvisa é exclusivamente um órgão que regula medicamento. Ela nem tem o poder de liberar maconha. Segundo, eu tive a oportunidade, Leandro, de debater um pouco mais sobre esse assunto, especialmente porque eu tenho relação com associações de pais e mães de autistas e de crianças com epilepsia. Não há nenhum remédio no mundo que tenha os efeitos positivos a esse tipo de tratamento que o canabidiol medicinal, que está liberado quase no mundo inteiro, inclusive no país que o Bolsonaro tem como referência com os Estados Unidos. Grande parte dos estados já liberou a utilização do canabidiol medicinal. Não há razão de sermos contra. Primeiro, o canabidiol, eu estudei, fui no Canadá conhecer que é a política mais avançada e que tem as maiores indústrias de produção de medicamento à base de canabidiol. Como é feito? São 2 tipos de extratos, um que tem alucinógeno e outro que não tem. O que não tem é o medicinal. E o que está sendo debatido na consulta pública da Anvisa é o extrato do medicinal. Isso, aliás, lembrando que a Anvisa está fazendo consulta pública até o dia 19 e ontem teve audiência pública sobre o assunto. É o medicinal, não é o alucinógeno. Então não há razão. Depois, no Brasil, 1.500 famílias têm acesso a esse medicamento. Sabe como? Na justiça. Sabe quanto custa? R$ 1.500, o que custaria R$ 50 se fosse produzido no Brasil. É o acesso a esse tipo de medicamento a milhares de famílias que não têm condições de pagar R$ 1.500, não têm condições de pagar um advogado para requerer isso na justiça. E 20 famílias têm autorização judicial para produzirem o próprio óleo através da plantação do canabidiol. Então, é uma tremenda burrice ou falta de conhecimento. Outra questão importante, o cultivo, como está sendo preparado, é um cultivo indoor e fiscalizado pela Embrapa. Nós não estamos liberando cultivo de plantação pelo Brasil inteiro. É um cultivo indoor e com fiscalização da Embrapa, ou seja, concentrado. O que o ministro quer é trazer medicamento sintético. Sintético abriria sim um mercado para nós termos, continuar sendo caro, porque seria importado, e você continuaria tendo o sintético, inclusive para o consumo dos viciados em maconha, que gerariam, inclusive, mais problemas a eles. Então, nós temos que estar atentos para fazer a defesa da utilização para crianças com epilepsia, para pessoas com autismo e dores crônicas. Dores crônicas. Outra coisa que o ministro deveria saber, nós liberamos aqui opioide como base de medicamento. Opioide, para quem não sabe, é uma droga com poder alucinógeno pelo menos 10 vezes maior do que o canabidiol. O ópio é hoje a principal droga da Europa, que faz com que os jovens, em 24 horas, já estejam viciados. E o nosso medicamento no Brasil é a base de opioide. E esse não tem problema? E você tomar remédios à base de ópio não tem problema no Brasil. Agora, o canabidiol, que tem um extrato exclusivo para medicinal, que é o CBD, enquanto o THD é alucinógeno, não pode. Então, no mínimo, é contraditório. Talvez eles estejam fazendo uma retórica para poder dizer que é contra a maconha. Mas eu também sou contra legalizar a maconha. Também sou contra legalizar a droga. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter mais rigor à bebida alcoólica, que é uma droga, tanto quanto essas ilícitas. Nós deveríamos ter uma regulação mais dura. Quantas crianças, jovens não começam a beber
porque você compra em qualquer lugar álcool. Quantas fatalidades não temos no trânsito por causa do álcool? E o Brasil evoluiu bastante, inclusive nas blitz, nas leis secas. Mesmo assim, é um problema, porque é liberado. E para quem está em casa entender, Alex, com quem está a bola hoje e qual é o papel de cada um nessa discussão? O Congresso, a própria Anvisa, eu vi a semana passada na entrevista na revista Época do presidente, o ex-prefeito de São Bernardo, William Dib. Como é que está essa discussão? Quem está com a bola e qual que é o próximo passo para encaminhar alguma coisa nesse sentido? A Anvisa abriu consulta pública e vai finalizar uma regulamentação de como autorizar, porque é ela quem autoriza, não é o presidente, não é o Congresso, é ela que autoriza qual medicamento pode ser produzido no Brasil. Ela tem essa finalidade, a agência reguladora, ela regula o que pode e o que não pode. A consulta pública, na minha opinião, tende a liberar a produção específica, determinada e restritiva à canabidiol medicinal. O Congresso, nós conversamos, inclusive tivemos reunião, o Dr. Dib, o Rodrigo Maia e eu falamos disso. O Rodrigo Maia autorizou a criação de uma comissão especial para debater essa regulamentação. Então, o Congresso regulamentação específica do canabidiol. Do canabidiol, o Congresso vai debater como pode ser feito, qual a lei que pode ser preparada para dar o suporte a essa regulamentação que é soberana no caso da Anvisa. E o presidente pode debater também através de legislações. Então, ele pode até criar um projeto de lei e mandar por decreto, ele não consegue, porque o Anvisa é superior nesse caso, é uma agência reguladora e ela não é vinculada ao Poder Executivo. Às vezes eu vejo declarações do presidente Bolsonaro, e eu já inclusive falei no meu Twitter sobre isso, ele às vezes acha que a agência reguladora é uma extensão do governo, e não é. A agência reguladora regula o governo. Então, é essa a finalidade de uma agência reguladora. Agora, eu estou com grande expectativa e estou muito animado com esse assunto. Cada dia eu recebo depoimentos de pais e mães que sofrem para ter acesso a esse medicamento. O Brasil hoje é quem mais produz irregularmente e sem qualidade, sem critério de qualidade, óleos para crianças, porque o pai e a mãe chegam num limite que ele não consegue controlar a epilepsia de uma criança. Né? Então, é um sofrimento que não é possível que nós estejamos tão retrógrados de não enxergar qual medicamento salva. E a droga, por que a farmácia chama drogaria? Porque todos os medicamentos são à base de algum tipo de droga. Todos os medicamentos. O que nós precisamos é regular isso. Esse é o papel da Anvisa. Acho que é bom salientar duas coisas. Primeiro, em relação à medicação, tem toda a prova científica. Não é que foi feito à toa. Já foi provado. Inclusive, cara, você tem razão, e eu até discuto com a minha assessoria, que alguns estudos, relatos, falam que ajuda no combate ao câncer. Eu nunca uso isso porque não tem nenhum estudo científico ainda. Sim. Não tem comprovação. Existem estudos, está no processo de... O dia que for comprovado cientificamente, eu falarei. Mas o que alivia? Epilepsia infantil, ansiedade, eu nem vou entrar nesses casos, mas epilepsia infantil, autismo e dores crônicas é comprovado cientificamente. Exatamente. E, além disso, tem que ser parado o caso da legalização da maconha. É bom deixar claro, nenhum país do mundo de tamanho continental legalizou a maconha para o país inteiro. Os Estados Unidos em alguns estados. Então, por exemplo, na Califórnia tem legalização, no Texas, que é do lado, não tem. Então, porque é muito controlado. E no caso do remédio, se for tudo legalizado, tudo bonitinho, vai ter controle ali mais fácil, mais tranquilo. Eu tive uma experiência no Canadá que foi muito, que eu tenho aproveitado nesse sentido a Secretaria de Relações Internacionais para ganhar conhecimento em temas que a gente não desconhece ainda aqui. E alguns defensores da legalização da droga falam que acaba o contrabando. Eu tive a oportunidade de estar no Canadá debatendo sobre isso, que lá é legalizado, inclusive, em alguns estados, o uso recreativo do canabidiol. E o debate é muito interessante porque o contrabando não acabou. Porque o que eles falam é que o produto certificado, mesmo recreativo, é mais caro do que o do contrabando. É como cigarro aqui. É mais caro o legal do que o ilegal. A qualidade é diferente, não tem controle nenhum. Sim. Então o contrabando continua ocorrendo. Por isso que eu sou contra a legalização. Não acho que resolve o problema de contrabando. Agora, uma coisa é totalmente diferente do outro. Tem algumas pessoas de muita má fé aqui na região,
que querem misturar um assunto tão importante para milhares de famílias. Querem dizer, o Alex e o Dib defendem a liberação da maconha. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito com as famílias. Sim. É uma falta de misturar política, tentando ajudar os seus patrocinadores que enxergam na gente adversários para prejudicar famílias. Faça o debate político. Agora, fazer isso como instrumento para prejudicar famílias e confundir o cidadão é, na minha opinião, algo de pessoas indecentes. Sim, e é por isso que é importante a gente trazer esse assunto aqui, para trazer informação para quem está em casa. Quanto mais informação for gerada, quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor para tentar entender esse tema, né? Aí não cair nessa questão de politicagem, né? Isso aí. Para usar um caso que tem nada a ver com questão eleitoral partidária, mas tem a ver com saúde de muita gente isso aí, aqui no Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui, Marcos Savoy, obrigado nos acompanhando, Val Pasqualini, Roberta Costa, Amira Laila, obrigado, Maria das Graças Jesus, Roberto Costa, Carol Petrolini, obrigado, Kátia Nascimento, Lucia Oliveira, Fernando Alves, Sandro Oliveira, Edmilson Reis, nosso colega Evaldo Novellini do Diário do Grande ABC, um abraço, André Cico também nos acompanhando, Everson da Paz, Irineu Chacon, Carlos Roberto, Henrique Cabeça. Quem mais? Para não repetir os nomes aqui, o Edson Rodrigues Pinto, Márcio Siqueira, Miro Mota. Aliás, tem muita gente com pergunta aqui. Vamos ver na medida do possível. Viu, Miro? Sobre reforma tributária, o Alex Manente falou aqui agora há pouco. Canabidiol, muita gente perguntando, o Alex esclareceu aqui também. Aliás, o Alex tinha feito uma live ontem também sobre esse assunto na rede social dele. Murilo Bazeio, obrigado pela participação. O Miro Mota está fazendo uma outra pergunta, Alex, antes da gente falar dos assuntos aqui da região. Sobre a questão do desmatamento da Amazônia, falando que a revista The Economist publicou na capa o problema do desmatamento da Amazônia, se o senhor chegou a ver e qual a sua avaliação sobre, o Carlos disse isso, mas acho que agora mais voltado à questão ambiental, sobre a imagem do Brasil no exterior. Em relação ao meio ambiente, eu tenho uma tese que é um pouco do equilíbrio. O meio ambiente necessita de equilíbrio. É possível fazer investimentos, especialmente do agronegócio brasileiro, que é o principal vetor econômico hoje no nosso país, com sustentabilidade. Eu acho que esse equilíbrio é necessário. Nem o meio ambiente acima de tudo, mas o controle do meio ambiente com desenvolvimento e sustentabilidade. Essa é a nossa linha. Eu não tive a oportunidade de ver a The Economist ainda. Perfeito. Agora, na relação internacional, é importante falar porque, especialmente os europeus, têm vindo ao Brasil porque eles financiam muitas organizações de controle do meio ambiente. E têm pesquisado. E, nesse momento, o que existe, né, volto a dizer, é muito mais retórica do que prática. Não mudou quase nenhuma norma sobre desmatamento. Né? É injusto também colocar no presidente Bolsonaro responsabilidade. É que isso veio muito à tona agora, porque foi fala, fundamental né? para garantir ali o acordo do Mercosul com a União Europeia, todo mundo muito preocupado com a questão, até porque tem investimento internacional. Mas tem muita também. gente falando que está liberado, e não é verdade. Né? Tem um controle, existe uma vontade do presidente de desburocratizar investimentos. Agora, o que nós precisamos, ele teve uma derrota hoje da demarcação de terra indígena no Supremo, ele quis contrariar a Câmara e perdeu no Supremo. Mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio, nem ao céu, Perfeito. nem ao mar. Carlos Carvalho. Vamos lá entrar na parte da região. Você foi o primeiro, e aqui exatamente no RDTV, foi o primeiro a falar da questão do BRT. Exatamente. Alguém dá o crédito a mim. Não, mas foi mesmo. Foi em janeiro, se eu não me engano. Foi em 2016. 2016. Há 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. Foi no final do ano, eu lembro que foi no final da entrevista, foi os últimos 5 minutos da entrevista que você falou dessa história, porque você tinha visto o BRT do Rio de Janeiro, tudo que foi feito no Transolímpica e tudo mais, por causa dos Jogos Olímpicos de 2016, e você falou, eu acho que é melhor um BRT no lugar do monotrilho por causa disso. Aí você ligou pro Dória e o Dória resolveu... Tá vendo? O Dória estava assistindo aquele programa. Ele e o Baldir. Exatamente. E agora? Agora com essa decisão da troca do monotrilho da linha 18 para o BRT, como é que você viu tudo isso? Olha, o que eu disse naquela oportunidade é o que eu reafirmo aqui. Nós fizemos estudos, eu presidi a Comissão de Mobilidade Urbana, trouxemos técnicos e o monotrilho se mostrou inviável, técnica e financeiramente. Técnica porque não existe monotrilho com tantos quilômetros quanto a linha 18 estava propondo. Não existe no mundo monotrilho com tantos quilômetros. Por quê? A manutenção é difícil, quebra no meio.
você não tem como retirar, você trava. Então, monotrilho são pequenos trechos e o BRT é 10 vezes mais barato. Então o BRT, não o trólebus, é que as pessoas no ABC confundem com o trólebus. BRT com trólebus. A gente O trouxe um especialista falando sobre o isso. BRT, ele é um modal sem entroncamento. Então, o BRT leva muito mais pessoas, mais rápido e mais barato. Isso não faz com que a gente não defenda que o ABC receba a linha de metrô. Agora, é importante, não é o metrô. O BRT não é o metrô. Sim. Né? É isso que a gente tem que... trocamos... o metrô vai chegar ao ABC. Pela linha 18, não. Será o BRT. Mas isso não faz com que nós não lutemos para ter outros ramais que cheguem ao grande ABC. Então, o BRT é mais barato, era mais eficiente. Se tivesse tomado a decisão naquela oportunidade, a gente já estava utilizando. Exatamente, que são 18 meses de construção que estão, pelo menos, Então, eu agradeço, Carlos, de resgatar essa lembrança. Eu fui o primeiro a falar isso mesmo. E aqui, né? E aqui. Não, eu me lembro, eu estava com o Anderson Afonso aqui na época no RDTV. Um abraço, Anderson. Abraço, a gente olhei assim, tem que resgatar essa... Resgatar, não, porque ficou na memória, né? E quando você falou, esse Alex é louco. Não, mas quando mudou, a primeira coisa que eu lembrei foi, o Alex falou isso aqui há 3 anos, tá agora vendo? que mudou essa história. Tá no arquivo. Vamos ver o que eu falo hoje, que acontece daqui 3 anos. Né? Agora vamos guardar Não, daqui a pouco a gente quer saber o que vai acontecer o ano que vem. Não é daqui 3 anos, não. É o ano que vem. Então, mas aí além do BRT, agora tem essa questão da linha 20, que agora vai inverter o projeto, né? Que acessou na capital a primeira fase, agora rosa. inverte para São estudo, Bernardo. Né? Está em estudo. Ainda está em projeto estudo, só para 2020, né? O que eu acho, nesse caso, com toda a segurança, eu falo o seguinte: nós não podemos criar novas expectativas na população do ABC que o metrô chegará rapidamente. Não é plausível com a expectativa que a população do ABC viveu durante uma década aguardando o metrô. Virou uma lenda urbana. Sim. E eu tenho muita prudência e cautela em não criar uma falsa expectativa como que a população não receba isso como resposta. Então está em estudo. Pelo que eu sei, não é seguro que ainda vai sair essa linha, mas eu acho que é assim, o que nós temos que ter é uma meta de trazer o metrô para cá. Agora, começar a detalhar, fazer projeto, lançar panfleto, fazer jornal dizendo que está chegando o metrô, não é verdade. É que é bom lembrar que assim... Porque isso a gente já teve essa frustração aqui no ABC. Porque o projeto só sai mesmo da linha 20 no ano que vem, 2020, né? E aí já... Alguns especialistas já falam que vai ser para o final da década. Se sair num prazo... Aí vai virar nova lenda urbana. Então, aí é por isso que a gente está aguardando e, todo aliás, esse espaço. estamos aguardando ainda o anúncio que vai acontecer agora, não sabe se é nesse mês de agosto ou setembro, do próprio Alexandre Baldi a respeito do traçado, né? Porque falou que com essa troca da linha 18. Da linha 18. Da linha 18. Não tem nenhum porque é diferente. Traçado. Exatamente. Falou que iam reduzir 2 estações, não mais até a Djalma Dutra, mas do Paço de São Bernardo, passando por Santo André, São Caetano, até a estação Tamanduateí, com a ligação linha 2 verde do metrô. Mas isso ainda não é uma fala oficial do secretário. Então a gente aguarda também a história ali de como vai ser na faculdade, ali na Engenharia Mauá, a história dos túneis, como é que... Enfim, faltam detalhes. A solução não é final ainda. Faltam detalhes do traçado. Agora, Alex... para o ano que vem, 2020, inicialmente do ponto de vista partidário, até a gente focar São Bernardo do Campo, o que a gente pode esperar do Cidadania para as eleições de 2020 aqui no ABC? Na verdade é o seguinte, o Cidadania é o nosso partido que modificou o nome, será a primeira eleição como Cidadania, mas tem o histórico do PPS. Então, nosso histórico sempre foi de ter presença em todas as cidades, fazer uma grande bancada de vereadores, disputar prefeituras. Hoje temos um prefeito que é o Gabriel Maranhão e acredito que nós teremos ampliado a nossa bancada. Essa é a garantia que nós teremos. Cada cidade com a sua característica. Aqui em Santo André temos uma afinidade muito grande com o governo Paulo Serra e vamos acompanhá-lo na reeleição. São Caetano, a mesma coisa com o prefeito Aurico, uma afinidade histórica, e vamos acompanhá-lo. Prefeitos que têm dado certo, o Aurico pela 3ª vez, o Paulinho tem feito um grande trabalho aqui, inclusive de integração da cidade. Acho que é de se marcar e registrar, Leandro, por uma razão. Santo André há muito tempo não tinha um prefeito que conseguisse
unificar as forças e avançar a cidade. O Paulinho tem conquistado esse espaço. Diadema, eu defendo que o nosso partido, além de convidar, que apoie, independente de estar no Cidadania ou não, o Marcos Michels, que é a minha opção por tudo que ele fez pelo grupo, ele participou, conhece o governo, abriu mão da candidatura para eleger o Márcio da Farmácia, seria uma retribuição, e na minha opinião é quem tem condições também de unificar o grupo. Ex-presidente da Câmara de Diadema. E em Ribeirão Pires, acredito que nós vamos nos esforçar para que o partido esteja com o Clóvis Volpi. Em Rio Grande da Serra, apoiaremos a indicação do Gabriel Maranhão, que deve ocorrer ainda esse mês de agosto, estamos iniciando no final do mês, acho que a gente já tem a escolha da candidatura dele. E em Mauá, hoje me reuni com os vereadores do nosso partido, com a nova direção, Osmar, que será o presidente. Nossa meta é lançar um candidato. Acho que Mauá é uma cidade peculiar por conta de tudo que ocorreu. E o partido precisa se posicionar. Tem um nome, tem um perfil, Alex? Nós temos lá com o presidente do Instituto Mauá, que é um instituto cultural e educacional bastante importante, é o Luiz, é uma pessoa da sociedade civil organizada, e acho que um nome como esse pode fazer a diferença lá nesse processo eleitoral. E São Bernardo... E antes até de falar se você é ou não candidato e como é que você vê o cenário em São Bernardo, toda véspera de eleição, Carlos, aparece um grande partido... atrás do Alex Manente, ou fazendo convite para o Alex Manente. MDB, agora o Democratas, o senhor não esconde ninguém, a boa relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o com o Rodrigo Garcia também. O Rodrigo Garcia também, vice-governador do estado de São Paulo. Historicamente, o senhor sempre foi filiado ao PPS, hoje Cidadania. O senhor pretende sair, ou essa fidelidade, a identidade histórica que o senhor tem, o faz permanecer no partido? Olha, Leandro, eu tenho um carinho enorme pelo PPS Cidadania. Eu me filiei aos 18 anos. Eu sou mais tempo filiado ao Cidadania do que casado com a minha esposa, que já vai para 20 anos. Então, nós aí temos uma identidade, uma afinidade, uma relação no partido, uma liberdade partidária aqui no ABC, em todo o estado de São Paulo. Já presidi no estado, temos aí uma relação. Óbvio que eu defendi, logo após a eleição, uma fusão, e continuo defendendo, a fusão com democratas. Já falei com o presidente Rodrigo Maia, com o Rodrigo Garcia. Em determinado momento, os partidos precisarão fazer fusão. Nós criamos a cláusula de barreira e a tendência é a diminuição de partidos. Por isso que a nossa relação faz com que muitas vezes se cogite que eu vá para o DEM, mas a minha defesa é a fusão. Agora, a minha relação com os dois Rodrigos é muito boa, sempre foi. Com o Rodrigo Maia, desde a sua primeira eleição, é importante ressaltar que na primeira eleição, na saída do Cunha, 3 partidos apoiavam o Rodrigo Maia, o DEM, que é o DN, o PSDB e o PPS. O início da campanha dele foi na bancada do PPS, na liderança do PPS. Então a nossa relação é histórica com o próprio Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Garcia sempre tivemos boa relação, ele me ajudou na última eleição do Paço, né? Democrata esteve comigo. E nós vamos avaliar o futuro partidário. Ainda é muito precoce. Agora, eu tenho boa relação com democratas. E defendo a fusão do meu partido com o Democratas. Talvez isso faz com que as pessoas imaginem uma mudança partidária. Agora, como eu mudaria do partido hoje? É impossível. Eu tenho a lei da fidelidade partidária. Agora, a tão feita pergunta nos últimos tempos, o Alex Manente vai ser candidato a prefeito de São Bernardo? Já pergunto isso, emendando com a questão do cenário. Muito se fala de um cenário em 2020 muito parecido com 2008, onde tinha o PSDB com Orlando Morando, o PT com Luiz Marinho e a chamada candidatura ali que romperia com essa polarização. Em 2008 foi o PPS com o Alex Manente. Hoje muito se fala do Cidadania em São Bernardo, seja com o Alex Manente, com o Juninho Fusari. Como é que o senhor avalia isso? Davanzo, que hoje ainda está no PRB. Mas vai sair. Vai para Cidadania? Vamos trabalhar para que ele vá para já dá notícia em primeira mão aqui. Já foi feito o convite? Feito, reafirmado. A gente só está avaliando o melhor momento. Tá. O Davanzo é um quadro e hoje tem uma responsabilidade que é presidir a CAASP. Sim, sem dúvida. Não é pouca coisa no estado de São Paulo. Sem dúvida. Olha, Leandro, eu vejo o seguinte. Eu lamento a atual administração. Ela está muito aquém do que o próprio eleitor do Orlando Morando gostaria. Se você andar pela cidade, você não precisa de muito para constatar isso. É, na minha opinião, ruim para todos nós.
Por quê? Porque a cidade perde força, perde oportunidade. A nossa expectativa é que essa definição sobre as eleições ocorra o ano que vem. Eu não estou ansioso em definir, não tenho feito nenhum movimento antecipado para o processo eleitoral, mas, repito, não tem como, nas últimas 3 eleições para deputado, eu fui o mais votado da cidade. Não tem como eu me ausentar do processo da cidade, nem que eu queira. Eu tenho responsabilidade com o eleitor e vou fazer aquilo que é melhor. Se a cidade estiver caminhando bem, não há nenhuma hipótese de eu ser candidato, porque seria contraditório ao que eu defendo. Se ela estiver bem, serviços públicos bons, para que eu tenho que ser candidato? Agora, se ela continuar na marcha que está, naturalmente nosso partido se posicionará e cumprirá a missão de colocar nossa proposta. Hoje mesmo, vindo para cá, eu via mais um escândalo do TCE apontando problemas no transporte coletivo. Eu defendi durante a campanha inteira. Não é possível continuar sendo monopolizado o serviço público de transporte. Uma única empresa para 400 km² e quase 1 milhão de habitantes não existe no Brasil. Inclusive, a atual licitação continua seguindo esse caminho. Tem que ter 2 lotes, tem que ter empresas distintas que cubram regiões, como a mesma empresa que cobre o Baeta Neves, na divisa com o Santo André, chega até o Alvarenga. Óbvio que o sistema é fracassado. Outra questão, a saúde pública. A saúde pública de São Bernardo é de dar vergonha. Ela dobra a fila, todo dia no SPTV, no Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, exoneração de médico, de chefe, sendo feita ao vivo na televisão, imagens das pessoas sofrendo diariamente. Ela precisa se modernizar. Ela não pode continuar nitidamente, e eu não estou dizendo assim o prefeito quer que seja assim, não estou nem entrando no mérito. Eu estou dizendo que se a gente não buscar políticas públicas inovadoras, esse buraco não tem fim. A saúde não tem fim se ela não tiver uma solução diferente do que a que nós estamos enxergando. E não adianta inaugurar hospital se não tem atendimento. Prédio qualquer um faz. E como é que pode ser inovador na tua avaliação, Alex? Hoje a gente ouve de todos os gestores que o grande desafio é a questão de recurso público. O governo do estado está sem recurso para investir, governo federal. De onde tirar dinheiro para fazer a modernização? Não é o caso de São Bernardo, que tem um orçamento vultuoso, muito maior do que a maioria das cidades do Brasil. Mas acredito que é um desafio você utilizar esse recurso para um serviço eficiente. E eu estou tendo a oportunidade, na Secretaria de Relações Internacionais, de conhecer políticas públicas inovadoras. A saúde pública requer um pensamento diferente, moderno, que, na nossa opinião, ele primeiro precisa tirar da emergência as pessoas que não precisam da emergência. E precisa ter a utilização tecnológica e de teleconferência para diminuir o número de pessoas que procuram. Na verdade, o Estado tem que dar a condição de fazer a primeira triagem da pessoa em casa. O médico da família. O médico da família, teleconferência. Teleconferência. Vários países do mundo utilizam a teleconferência para fazer a primeira triagem. Só é autorizado a ir para a emergência aquele que passou pela triagem básica. Óbvio, a pessoa tem algo a mais dentro dos requisitos, ela tem que ir para a emergência, tem que ser pessoal. Mas muitas pessoas não precisam, conseguem ser consultadas de casa. E você minimiza custo, inclusive do cidadão, que não precisa pagar ônibus, não precisa ter locomoção. Então, você precisa pensar políticas públicas inovadoras. É essa a solução. Senão a saúde, cada vez vai ter mais gente, cada vez mais fila, e você não dará vazão a esse tipo de atendimento. Estou dizendo isso aqui, cara, você me cobre daqui 3 anos. Eu vou falar, olha, a teleconferência é o caminho para diminuirmos e ter o mesmo dinheiro utilizado de maneira adequada. É a prevenção modernizada. Outro tema importante é a segurança. Nós estamos tendo ondas de violência em determinados bairros da cidade que tem deixado a população preocupada. E tem que fazer monitoramento eletrônico. Nós temos que acompanhar, e a integração que foi prometida, polícia, guarda municipal, com monitoramento eletrônico. Está lá a estrutura. Nós precisamos ver isso sendo operacionalizado. Tem que ter as pessoas terem acesso rápido a esse central de monitoramento. Então, são políticas públicas inovadoras, que eu não vejo em São Bernardo, e por isso, obviamente, a nossa responsabilidade em propor um projeto não é personalizado, que eu acho que talvez seja o grande erro do prefeito, personalizar o governo.
seja o que ele achou que ia ser o positivo, é o que tem sido o negativo, personalizar as ações do governo, nós precisamos pensar num projeto coletivo para a cidade. Um projeto inovador e coletivo, que não seja personalizado. Mas o senhor vê um cenário semelhante àquele de 2008? Não, com muitas diferenças, né? Primeiro, naquela oportunidade, o PT comandava o país. Vivia uma aprovação de 80% do Lula. Segundo, o PSDB não era consolidado na cidade como é hoje, né? O DIB era do PSB, apoiando o candidato do PSDB. Então o PSDB tem o desgaste dos últimos tempos, algo que não tinha naquela oportunidade. Nós estamos desconsiderando que possa ter novos problemas e desdobramentos para o PSDB do ponto de vista judicial, polícia criminal jurídico. Nós estamos desconsiderando, coisa que naquela oportunidade nem se sonhava. E eu acho que antes as eleições eram mais polarizadas, com menos oportunidade a quem tinha menos recursos, que foi o caso. Se a gente iniciar o processo eleitoral, a diminuição da candidatura do PPS naquela oportunidade era por falta de partidos, por falta de estrutura financeira e o volume de duas grandes máquinas, que hoje é restrito. Primeiro pela lei, depois porque quem abusar economicamente numa eleição, a população pune na urna. Ela não tem mais... Antigamente, ver o maior número de caminhões de som era o que levava o eleitor a votar. Hoje, o maior número de caminhões de som é o que faz o eleitor não votar, porque ele sabe, aquele dinheiro vem de algum lugar. Né? Só pegar 2 pontos durante a sua fala. A primeira questão de saúde. Agora, na quarta-feira, na Câmara de São Bernardo, deve ser debatido. Aí tem que ver a fórmula que está no regimento interno. Quero registrar aqui que eu fiquei sabendo, infelizmente eu não acompanhei, mas a fala do presidente da Câmara de São Bernardo, se é aquilo que me falaram, que ele disse ontem aqui, que São Bernardo a Câmara não tem condições técnicas para a questão que deveria o próprio Ministério Público fazer a investigação. Então tem que fechar a Câmara. É um absurdo ver uma fala daquela. Desculpa, mas em qualquer poder legislativo que não tem poder de fiscalizar, que não tem condições, é no mínimo algo gravíssimo. Então nós temos uma Câmara que não atua na fiscalização, que não tem condições técnicas de atuar na fiscalização. É lamentável, né? Apesar de ter feito 2 CPIs há pouquíssimo tempo atrás. Mas eu queria perguntar exatamente dessa CPI da saúde, como é que você vê essa história? E, lógico, a partir de agora todo mundo vai falar que qualquer movimentação que exista do Legislativo ou do próprio Executivo tem a ver com a eleição do ano que vem. Você acha que também, de algum modo, essa questão da CPI da saúde pode ter esse viés? Não, eu acho que foi quando conseguiu essas assinaturas. Se ela tivesse sido conquistada há um ano atrás, falariam que era para eleição de deputado. Esse ano é o momento das assinaturas. Reuniu as 10 assinaturas, tem direito à CPI. Eu acho o seguinte, a CPI, ela tem um caminho, tem 2 caminhos nesse caso. Primeiro, para verificar o caos que está na saúde de fato. Verificar onde estão sendo feitos os investimentos, se tem médico, se os médicos que foram prometidos foram contratados, se as UBSs funcionam, se tem agilidade. E a segunda é ver as denúncias que existem de nepotismo, de utilização da fundação como cabide político, de utilização da fundação para negócios. Esse é o papel da CPI. E que, se o prefeito estiver tranquilo, não tem nenhum problema. Pode ser a carta que avalia o governo dele na área da saúde. Pode dizer, olha, não é culpa nenhuma do prefeito. Então, a CPI não é para achar culpados, é para achar solução e verificar se tem problemas. Eu me assusta, em determinados momentos, frases que eu ouço. Quem tem consciência tranquila não tem problema com CPI. E eu apoio a CPI, como apoio no Congresso todas as CPIs. Eu nunca deixei de assinar no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro. Qualquer CPI é um instrumento que tem o legislador para utilizar ferramentas que só a CPI permite. Só para lembrar que eu falei as 2 CPIs, não falei quais. A ES Eletropaulo e a questão do IMASF foram as 2 CPIs que ocorreram. IMASF em 2016 e a ES Eletropaulo em 2017. Então, só para lembrar para todo mundo. E o segundo ponto é, todas as vezes que você veio aqui, você falou, mandei emendas para São Bernardo e nada foi realizado. Tem gente perguntando assim. Não é que nada foi realizado. Eu não sei onde foi realizado. Eu acabo sabendo porque os funcionários de carreira nos passam. Eu sei, por exemplo, que o Orquídeas foi recapeado com um recurso que eu mandei. Assim, então só para saber isso. Houve destino. De infraestrutura, 1.400.000 que foi utilizado no Orquídeas. Na área da saúde vai para custeio.
Para custeio é onde o prefeito determinar. Pode ser até para pagar salário. E eu não sei. Então, Sinceramente, eu não sei. Então E eu houve acho mesmo assim, destinação. Eu acho, por parte do prefeito, no mínimo, a falta de respeito com a liberação de recursos oficiais. Quando ele fala que não recebeu, quando ele fala que não tem. Porque ele tem que prestar contas do que recebeu. Eu já mandei para os secretários dele. E a última emenda encaminhada, eu fiz questão de pedir para a minha assessoria em Brasília gravar a conversa com a secretária do prefeito. Para poder registrar. Tá aí, você recebeu? Recebi. Está registrado. O dia que ele falar que não mandou, vai estar registrado lá. É que eu pergunto isso porque na eleição do ano passado, principalmente, a gente bateu falava muito na isso. tecla. Não resolveu, né? Mas a gente se batia na tecla de... Houve uma acreditou nele, né? Só pegar o gancho ainda de 2008, Alex, e das eleições. Sempre se falou muito de uma eleição em São Bernardo federalizada. Em 2008, a participação do Lula. Em 2016, a onda azul do PSDB, o Dória, acabou ajudando aqui o ABC também. Para 2020, o senhor acredita em uma nova eleição federalizada? Não, eu não sei se o nome é eleição federalizada, porque no caso do Dória, foi uma eleição regional, né? Então, assim, a onda do Dória contaminou parte do estado de São Paulo. Não foi assim em outras cidades do Brasil. Até porque o ABC, como não tem televisão acaba própria aqui, refletido. acaba transmitindo o horário eleitoral de lá. Eu acho que o que pode contaminar é um pouco a eleição municipal da capital. Acho que isso, por exemplo, são fatores importantes. Como o PSDB vai reagir na eleição municipal de São Paulo? Como o Bruno Covas vai estar posicionado? Como o PSL, que é um partido que tem o maior tempo de TV junto com o PT, vai se posicionar? Isso tudo pode refletir na eleição aqui do ABC. Agora, nós ainda não conseguimos avaliar isso, né, Leandro? Porque são ondas que você detecta na véspera da eleição, todas elas. Nós já tivemos ondas aqui do PT em 88, se eu não me engano. Eu era criança ainda, mas em 88 foi a onda vermelha. Todas as cidades aqui praticamente foi o PT que ganhou. Acho que só não ganhou em São Caetano. Então, mas isso foi na última hora, que foi a vitória da Luísa Erundina, que ninguém imaginava. Então, são ondas que ocorrem durante o processo. É difícil você antecipar. Agora, eu acho que tem um voto da direita consolidado, um voto da esquerda consolidado, mas a maioria da população está no centro. Mas aí ganha importância a candidatura do Márcio França na capital? Para quem? Digo assim, para quem já apoiou ele. Eu digo isso porque aqui na região, o Márcio França venceu em 5 das 7 cidades no segundo turno. Eu acho que não. Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Primeiro porque ele está no PSB. E eu não sei onde o PSB vai lançar a candidatura a prefeito, e eu acho que isso é muito relacionado ao partido. E não aos apoios históricos. Não amplia para a coligação. Não aos históricos. E o PSB, desde que divisão em São Bernardo, nunca mais foi... É uma onda do partido. Protagonista. Entendeu? Então, quando foi a onda 45, não significava que os prefeitos do PSDB eram amigos do Dória. Mas refletiu neles. Nunca tinham apoiado o Dória. Assim como do PT. Quando vai o PT, não quer saber nem quem vota no PT. Assim foi também no processo do PSL nessa eleição. As pessoas votaram em deputados federais, não sei se vocês sabem, mas dos 20 milhões de votos válidos, 7 milhões foram para o PSL. E metade procurava quem era o candidato a PSL da sua cidade na internet. Não sabia quem era. Ou era o 17 da cidade. Então, assim, a gente, quando vem uma onda, é partidária. Eu não acho que ela é mais ampla que partidária nas eleições municipais. Bom, Alex, ainda tem muito assunto, mas o tempo mas aqui... só para finalizar, mas eu acho que a eleição de São Bernardo, você falou, vai ser parecido. Eu acho que a tônica da eleição de 2008 foi a mudança que a população queria em relação ao grupo que governava há muito tempo. Perfeito. Dib, Maurício Soares. Desde 96. Que era representado pelo Orlando. Essa será uma eleição, na minha opinião, que ela será simbolizada pela avaliação do governo do Orlando. Então, se ele estiver bem, ele é o favorito, se o governo estiver bem. Se não tiver, vai ser um candidato de mudança que ganhará. Acho que nesse aspecto, ela pode ter alguma similaridade. Legal. Alex Manente, deputado federal pelo Cidadania, um dos representantes do ABC na Câmara dos Deputados, falando do Congresso, reforma da Previdência, reforma tributária, que é a próxima que vai entrar na pauta, falando da volta dos trabalhos na próxima semana, canabidiol, eleições no ABC, avaliação do cenário em São Bernardo do Campo, dia a dia do ABC, emendas. Então, para você que nos acompanha,
entrou na audiência rotativa, assim que acabar, pode dar um F5 no computador, atualiza no celular, vê a íntegra da entrevista. Carlos sempre lembra, também vai estar entrevista exclusiva no canal do YouTube do Repórter Diário, como a gente faz aqui com todos os nomes, aqueles que representam, que têm o mandato conferido pelas urnas aqui pela região do ABC. E, inclusive, também será um dos temas da nossa versão impressa amanhã. Perfeito. Alex, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite e fica à vontade para suas considerações finais. Agradeço aí o Leandro, o Carlos, toda a equipe aqui do RD, a oportunidade de mais uma vez falar, toda brecha que nós temos lá em período que a gente não está em Brasília, eu faço questão de vir aqui e nos colocar à disposição também aqueles que queiram fazer críticas, sugestões, utilizem as minhas redes sociais para poder conversar conosco e interagir no nosso mandato. Valeu. Legal. Inclusive, fica agora guardada a entrevista, daqui a 3 É, anos. daqui a 3 anos, Retomar. Brasília volta oficialmente terça-feira, as Terça-feira. discussões em plenário. Terça-feira. Agradecendo o Beto Silva também, toda a assessoria do deputado que viabilizou aqui a agenda da entrevista. Obrigado.